Sejam todos bem-vindos. Esta é uma obra produzida pelo docente e integra os planos de ensino das disciplinas ofertadas pelo Departamento de Morfologia, na área de Histologia e Embriologia, para os cursos de graduação do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde e Centro de Ciências Agrárias Aplicadas. Saudações, eu sou o professor Emerson e serei o seu locutor nesta obra intitulada Temas em Histologia e Embriologia. Nas áreas de Histologia e Embriologia, serão apresentadas videoaulas conceituais teóricas, com a apresentação dos conceitos morfológicos e de construção dos tecidos, órgãos e sistemas, e do seu desenvolvimento em humanos e animais domésticos. Em ambas as áreas de Histologia e Embriologia, dividiremos os assuntos em módulos básicos e de sistemas, de acordo com o avanço da complexidade de discussão dos temas vinculados à oferta das disciplinas para os diferentes cursos das áreas de saúde ou agrárias. As videoaulas são de caráter obrigatório e pré-requisito para as aulas discursivas presenciais semanais ou para as aulas discursivas síncronas, ofertadas em regime excepcional. Bom curso a todos os espectadores. Nesta videoaula, damos continuidade aos aspectos da reprodução e gametogênese. Em continuidade aos processos de gametogênese, falamos sobre espermatogênese, que nos machos refere-se à produção do gameta masculino, ou seja, o espermatozoide. Conforme observado nas fêmeas, as células germinativas primordiais, ao chegarem no local da gônada, irão povoá-la por mitoses sucessivas. Devido à diferença de arquitetura dos testículos em túbulos, as células germinativas primordiais orientam-se formando cordões sólidos, apoiados por células de sustentação primitivas, que após a puberdade irão diferenciar-se em células de Sertoli, as quais são responsáveis pela sustentação das células de origem dos espermatozoides, incluindo-se a função de nutrição destas mesmas células. Ao atingir-se a puberdade, os cordões sólidos desenvolverão luz e formarão o túbulo seminífero. As células de origem dos espermatozoides são denominadas de espermatogônias, e estas originaram-se a partir das células germinativas primordiais. O processo de espermatogênese compreende duas etapas. A primeira etapa, a espermatocitogênese, que caracteriza-se pela formação de espermatócitos a partir das espermatogônias e subsequente meiose dos espermatócitos. A segunda fase é a espermiogênese, e compreenderá a reestruturação celular das espermátides em espermatozoides. Deve-se observar que nesta fase não há divisão celular.
Na espermatocitogênese, as espermatogônias presentes nos túbulos seminíferos localizam-se na periferia, apoiadas pelas células de Sertoli e próximas à lâmina basal, o que permite o acesso por proximidade aos vasos sanguíneos, que permitirá a nutrição destas células. Esta proximidade é definida pela barreira hematotesticular. Encontram-se 3 tipos de espermatogônias no túbulo seminífero: as do tipo A, intermediárias, e tipo B. As células do tipo A incluem 2 subtipos, A1 e A2. As espermatogônias do tipo A1 são consideradas do tipo tronco para a espermatogênese. Assim sendo, as mitoses de A1 formarão A1 para o repovoamento das células tronco e formarão as do tipo A2, que têm capacidade de prosseguir a espermatogênese. Em bovinos, ainda observa-se a formação de um tipo A3. A partir destas células, haverá a formação do tipo intermediário, que tem similaridades aos tipos A e B. Novamente, em ruminantes, observa-se a formação de 2 subtipos de B. Seguindo-se o processo, as mitoses das células do tipo B irão formar os espermatócitos primários. Durante estas divisões, as células filhas de cada divisão dirigem-se em direção à luz do túbulo seminífero. Os espermatozoides primários iniciam a meiose 1 e apresentam uma prófase muito longa. Ao final da meiose 1, ocorrerá a formação de espermatócitos secundários. Os espermatócitos secundários prosseguem para a meiose 2 e, ao final, formarão as espermátides. Igualmente ao observado na ovogênese em fêmeas, a formação até as espermátides é caracterizada por citocinese incompleta. A fase da espermiogênese será caracterizada por 4 fases, de modo a diferenciar as espermátides em espermatozoide. Inicia-se a fase de Golgi, na qual ocorrerá a produção
dos grânulos acrossômicos que conglomeram próximo ao núcleo, formando um único grânulo acrossômico. Nesta fase, ainda ocorrerá o realocamento dos centríolos, que se orientarão para o polo oposto ao núcleo. Deste modo, o centríolo proximal associa-se ao núcleo, enquanto que o centríolo distal formará um axonema. Durante a fase seguinte, a fase de capuchão, haverá o início da condensação da cromátide do núcleo. O processo é mediado pela substituição das histonas por protaminas. A fase do acrossomo implica no arranjo do grânulo acrossômico em acrossomo, contendo as enzimas que permitirão a penetração do espermatozoide pelas camadas que reveste o ovócito durante a fecundação. Nesta fase, o acrossomo recobrirá 2/3 do núcleo condensado. Ao mesmo tempo, o citoplasma celular é deslocado para a formação da cauda. Assim, as mitocôndrias direcionam-se para o entorno do axonema em formação. É durante a fase de maturação que desenvolve-se a arquitetura espécie específica. Nesta fase, haverá a formação do corpo residual, que caracteriza-se pelo excesso de citoplasmas e organelas que foram dispensados para a formação do espermatozoide. As células de Sertoli promovem a fagocitose dos corpos residuais. Ao final, haverá a liberação dos espermatozoides na luz do túbulo seminífero. Em microscopia de luz, ao analisarmos os espermatozoides, podemos ver apenas a cabeça e a cauda. Contudo, ao microscópio eletrônico, é possível dividir-se a cauda em região do colo, da peça intermediária, da peça principal e da peça terminal. A cabeça do espermatozoide contém o núcleo, que é determinante para o formato da cabeça. Anteriormente ao núcleo, encontra-se a cobertura promovida pelo acrossomo. O acrossomo contém uma membrana externa e uma membrana interna, conforme pode ser observado na figura. No número 1, pode-se observar que a membrana externa apresenta poros, pelos quais
Visualiza-se o conteúdo do acrossomo extraindo-se no momento da fecundação, que é representado pelo número 2. A membrana interna está representada pelo número 3. Todo o conteúdo enzimático hidrolítico do acrossomo está representado pelo número 4. A região da linha tracejada delimita a região equatorial, que no sentido caudal irá formar a região pós-acrossomal. O núcleo ainda é envolto por uma cobertura de citoesqueleto denominada de teca perinuclear, que contém fatores ativadores do ovócito. A região do colo é curta e conecta-se à cabeça pela placa basal, que contém os centríolos proximal e distal. O centríolo distal continua-se para o axonema e compõe já a peça intermediária. A estrutura do axonema é complexa, composta por 2 microtúbulos centrais e 9 pares periféricos, circundado por 9 fibras densas, que são também circundadas por uma hélice de mitocôndrias de cerca de aproximadamente 40 voltas, como observado em bovinos, por exemplo. A porção intermediária irá finalizar-se no disco terminal, ou no ânulus, que caracteriza-se por um espessamento da membrana plasmática em formato de anel. A porção mais longa da cauda é denominada de peça principal, a qual contém o axonema circundado pelas 9 fibras densas e por nervuras semicirculares de proteínas que se fundem com as fibras densas e formam a bainha fibrosa. Observa-se que não há a presença de mitocôndrias na peça principal. A peça terminal caracteriza-se pela ausência da bainha fibrosa e microtúbulos passam a ser únicos em vários níveis. Na próxima videoaula, discutiremos os aspectos da fecundação.